Allan Kardec, em uma de suas sessões mediúnicas, estabeleceu contato por meio de uma médium com o espírito de um antigo governante do Egito. Esse espírito se identificou como Mehmet Ali, um pachá, título de autoridade dentro do Império Otomano, e foi considerado o fundador do Egito moderno. Durante a comunicação, Mehmet Ali relatou detalhes fascinantes sobre a construção das grandes pirâmides e a prática religiosa da época, quando animais e seres espirituais eram gravados nas rochas ao redor. Embora conhecido por suas grandes realizações e modernizações no Egito, Mehmet Ali também carrega a reputação de um governante severo. Esta entrevista foi registrada pela médium Hermance Dufaux, trazendo à luz importantes informações sobre os mistérios por trás da criação das pirâmides, revelações que estamos trazendo hoje para você, sendo esta a sua segunda conversa com este espírito, aonde o mesmo relata informações sobre a origem das pirâmides. E antes de iniciarmos o diálogo de Kardec, conto com a sua gentileza de clicar em gostei e se inscrever no canal para seguir desbravando o mundo espiritual conosco. Vamos ao início da entrevista. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao espírito de Mehmet Ali que venha comunicar-se conosco. Sim, sei a razão. Prometestes vir até nós a fim de instruir-nos. Teríeis a bondade de ouvir-nos e de nos responder? Não prometo, pois não assumi esse compromisso. Substituamos o prometestes por fizeste-nos esperar. Quereis dizer, para satisfazer a vossa curiosidade. Não importa. Prestar-me-ei um pouco. Considerando-se que vivestes ao tempo dos faraós, poderíeis dizer-nos com que fim foram construídas as pirâmides? São sepulcros e templos. Ali se davam grandes manifestações. Tinham elas também um objetivo científico? Não. O interesse religioso absorvia tudo. Era necessário que os egípcios fossem muito adiantados nas artes mecânicas a fim de realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis. Poderíeis dar-nos uma ideia dos meios empregados? Massas de homens gemeram sob o peso dessas pedras que atravessaram os séculos. A máquina era o homem. Que classe de homens eram ocupados nesses grandes trabalhos? Aqueles a quem chamais de povo. Estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? A força. De onde tiravam os egípcios o gosto pelas coisas colossais, em vez das coisas graciosas que distinguiam os gregos, posto tivessem a mesma origem? O egípcio era tocado pela grandeza de Deus. Procurava igualá-lo, superando as suas próprias forças. Sempre o homem. Desde que naquela época éreis sacerdote, tende a bondade de nos dizer algo a respeito da religião dos egípcios. Qual era a crença do povo relativamente à divindade? Corrompidos, eles acreditavam em seus sacerdotes. Seus deuses eram aqueles que os mantinham sob o jugo. Que pensavam da alma após a morte? Acreditavam no que diziam os sacerdotes. Sob o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sãs que o povo? Sim, eles tinham a luz em suas mãos, e conquanto a escondessem dos outros, ainda a viam. Os grandes do Estado partilhavam das crenças do povo ou da dos sacerdotes? Estavam entre as duas. Qual a origem do culto prestado aos animais? Eles queriam desviar o homem de Deus e rebaixá-lo sob si próprio, dando-lhe como deuses seres inferiores. Até certo ponto compreende-se o culto dos animais úteis, mas não se compreende o de animais imundos e prejudiciais, como as serpentes, os crocodilos, etc. O homem adora aquilo que teme. Era um jugo para o povo. Os sacerdotes não podiam crer em deuses feitos por suas mãos. Não é estranho que, ao mesmo tempo que adoravam o crocodilo e os répteis, adorassem o Ichneumon e o Ibis que os destruíam? Aberração do espírito. O homem procura deuses em toda parte para esconder o que é. Porque Osíris era representado com a cabeça de um gavião e Anubis com a cabeça de um cão. O egípcio gostava de personificar sob a forma de emblemas claros. Anubis era bom,
O gavião que estraçalha representava o cruel Osíris. Como conciliar o respeito dos egípcios pelos mortos com o seu desprezo e o horror que tinham por aqueles que os enterravam e mumificavam? O cadáver era um instrumento de manifestações. Segundo pensavam, o espírito voltava ao corpo que havia animado. Como um dos instrumentos do culto, o cadáver era sagrado, e o desprezo perseguia aquele que ousava violar a santidade da morte. A conservação do corpo permitia maior quantidade de manifestações? Mais longas, isto é, o espírito voltava por mais tempo, desde que o instrumento fosse dócil. Não seria também a conservação dos corpos uma causa de salubridade, à vista da inundação do Nilo? Sim, para os do povo. No Egito, a iniciação aos mistérios era feita através de práticas tão rigorosas quanto na Grécia? Ainda mais rigorosas. Com que fim eram impostas aos iniciados condições tão difíceis de preencher? Para não haver senão almas superiores. Estas sabiam compreender e calar. O ensino dado nos mistérios tinha, por fim, único a revelação das coisas extra-humanas, ou também eram ensinados os preceitos da moral e do amor ao próximo? Tudo isto estava muito corrompido. O propósito dos sacerdotes era dominar e não instruir. Este diálogo com o espírito de Mehemet Ali, registrado por Allan Kardec, é uma janela poderosa para uma era repleta de mistérios e crenças profundas. O Egito Antigo sempre nos fascinou, mas através desta comunicação, somos levados além da história contada nos livros. As pirâmides, sepulcros monumentais, ganham uma nova luz ao serem descritas como templos para grandes manifestações espirituais, enquanto a própria força humana, não as máquinas, foi o motor para erguer essas colossais estruturas. Mehemet Ali revela um cenário onde a religião não era apenas crença, mas uma ferramenta de controle e poder. Os sacerdotes, que possuíam a luz do conhecimento, optavam por mantê-la oculta do povo, oferecendo deuses fabricados para reforçar sua autoridade. O culto aos animais, por mais diferente que nos pareça, era um meio de manter o homem subjugado, amedrontado pelos seres que temia. O próprio homem adorava o que não compreendia, uma prática que ecoa em tantas culturas ao longo da história. Talvez o mais intrigante seja a relação dos egípcios com a morte. A crença de que o espírito retornava ao corpo fazia do cadáver um objeto sagrado, um elo entre o mundo material e o espiritual. Os rituais de mumificação e preservação dos corpos tinham o objetivo de prolongar esse vínculo com o espírito, permitindo mais manifestações e uma maior conexão com o além. Tudo isso nos faz refletir. Até que ponto o conhecimento espiritual pode ser deturpado por aqueles que o detêm? E quanto do nosso entendimento atual sobre o mundo invisível ainda está velado por sistemas de controle, como naquela época? O que este espírito nos revela ao longo deste diálogo é mais do que um relato sobre o passado. É um alerta sobre as práticas espirituais e como o poder, muitas vezes, se esconde atrás da fé. Se este conteúdo te despertou novos insights sobre o Egito Antigo e sua relação com o espiritual, deixe nos comentários suas reflexões e experiências sobre esses mistérios. Estamos aqui para compartilhar conhecimento e expandir nossa visão sobre o mundo invisível. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo revelador. Compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa pelos segredos espirituais e pelo legado de Allan Kardec. Quanto mais aprofundamos nosso entendimento sobre essas comunicações, mais perto chegamos de desvendar os mistérios que conectam o passado ao presente. Agradecemos por sua presença nessa jornada de descobertas espirituais. Que a paz do Criador ilumine seus caminhos e nos vemos no próximo vídeo. Fique na luz.